Graça e paz a todos, eu sou Edilson Arras e quero trazer para você mais um vídeo. Como cristão, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo nós ainda temos antes que o Senhor Jesus Cristo volte? A palavra de Deus nos apresenta, na sua linha profética, que nos últimos dias haveria uma espécie de sono espiritual no meio do povo de Deus. Nós podemos notar isso quando nós lemos a palavra de Deus em várias passagens, inclusive quando lemos Mateus capítulo 25, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a parábola das 10 virgens. Ali é narrado que nos últimos minutos, nos últimos instantes da igreja na terra, as virgens começaram a dormir espiritualmente. Este sono, eu quero te fazer entender que não é um sono físico, mas é um sono espiritual no que diz respeito à palavra de Deus e o entendimento de quando será o dia do Senhor. Para desenvolvermos o conteúdo desse vídeo, quero fazer uma leitura aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, escreve este versículo mostrando que quanto mais tempo se passa, mais próximo está a vinda do Senhor e, consequentemente, a nossa salvação. E o apóstolo Paulo afirma que dizia isso conhecendo o tempo. E eu te pergunto, que tempo é este? O apóstolo Paulo explica no versículo: este tempo é o tempo de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximos de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, na parte A do versículo 18, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. Ora, o apóstolo João escreveu este versículo há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás ele falava que, profeticamente falando, nós já estávamos na última hora da noite profética. E eu te pergunto, se há 2000 anos atrás o apóstolo nos diz que nós estávamos na última hora, eu pergunto a você, em que hora nós estamos neste presente momento? Eu creio que o tempo já acabou. Não faltam mais minutos, pouquíssimos centésimos, para que o Senhor Jesus Cristo venha arrebatar a sua igreja. É por isso que eu te perguntei no início do vídeo, quanto tempo nos falta? Quanto tempo nos resta? Eu quero falar umas poucas coisas para você que nos mostra que nós já estamos nos últimos centésimos e que o Senhor Jesus Cristo já está voltando. Quando nós olhamos para o cenário geopolítico do mundo, quando nós olhamos para o cenário espiritual e o cenário social e o caos em que o mundo se encontra, nós entendemos que o tempo já acabou. No campo espiritual, nós já percebemos que há um sono generalizado na vida do povo de Deus. O Senhor Jesus, em Lucas 18, versículo 8, ele nos diz que quando ele voltasse, não haveria mais fé na terra. E nós temos percebido que a fé do povo de Deus tem se esfriado tremendamente, de tal maneira que as pessoas não querem mais congregar, as pessoas perderam o fervor espiritual e, acima de tudo, muitos irmãos perderam o interesse pela volta do Senhor Jesus Cristo. A teologia da prosperidade tem feito com que muitos filhos de Deus durmam ou que coloquem toda a sua confiança, toda a sua expectativa simplesmente neste mundo. É assustador a quantidade de pessoas que não se interessam nem 1% pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque os seus corações, as suas mentes estão totalmente voltadas para este mundo. As pessoas só pensam em casar, separar e casar novamente. As pessoas só pensam em se formarem. As pessoas só pensam em profissões. As pessoas só pensam em prosperar e estão esquecendo que o nosso reino não é deste mundo. E muitas das atitudes dos cristãos nesses últimos dias, inclusive os escândalos que têm acontecido, têm demonstrado que o povo está num sono profundo espiritualmente e que o povo são aqueles convidados, o qual Lucas 14 nos diz que estão rejeitando o convite
do dono da ceia. Em Lucas 14, do versículo 15 a seguir, a palavra de Deus nos diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou as coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. Mas ela também está se cumprindo nos dias atuais, porque muitos, ao inventarem desculpas para não se prepararem para a volta do Senhor, estão tomando a mesma atitude que essas pessoas tomaram nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Em Lucas 17, versículo 25, o Senhor Jesus Cristo nos diz que antes da sua vinda seria necessário que ele fosse rejeitado por esta geração. E eu te afirmo que as pessoas não têm rejeitado Cristo verbalmente falando. Elas não estão verbalizando que não querem o arrebatamento ou que não querem se preparar para a volta do Senhor. Mas pelas suas atitudes, essas pessoas estão rejeitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, devemos fazer como Paulo nos ensina em Romanos 13, quando ele fala que dizia aquelas coisas porque conhecia o tempo. Nós devemos, como igreja do Senhor, conhecer o tempo e as estações. Em Lucas 12, do versículo 54 ao versículo 57, nosso Senhor Jesus Cristo chamou de hipócrita os fariseus que tinham a capacidade de discernir quando choveria e quando deixaria de chover, mas fingiam não ter a capacidade de saber sobre os dias em que o Messias compareceria entre eles. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo chama de hipócrita aquelas pessoas que têm capacidade de tudo um pouco nesse tempo, mas não têm a capacidade de saber que a sua vinda se aproxima. Por isso eu te pergunto, quanto tempo nós temos? Muitos estão preocupados com a sua vida acadêmica, outros estão preocupados com a sua vida sentimental, outros estão preocupados com seus negócios e as suas profissões. E muitos têm se recusado a se prepararem para a ceia do grande Deus que logo se cumprirá. Essa parábola está se cumprindo no presente momento. Eu te pergunto, você está recusando o convite do Senhor ou você está se preparando para a ceia? Jesus nos diz em Mateus capítulo de número 8, do versículo 11 ao versículo 12, que os filhos do reino seriam lançados fora e em lugar deles muitos viriam do Oriente e do Ocidente e entrariam no reino de Deus e sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que quando um cristão se recusa a se preparar para o arrebatamento do Senhor, esta pessoa está correndo grande risco de ter o seu nome riscado da lista e no seu lugar ser colocado uma pessoa que não era cristã. Hoje nós temos percebido que Deus tem despertado muitos católicos, espíritas, até ímpios, têm tido sonhos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e estão ligados no que diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias. Enquanto Deus desperta pessoas que não são cristãs, os filhos de Deus, os filhos do reino, estão entorpecidos, embriagados com este mundo, preocupados com o que vão comer, beber e vestir. Essas pessoas estão correndo o risco de terem os seus nomes riscados da lista da festa e os seus nomes serem trocados por essas pessoas que no presente momento estão sendo despertadas para o reino de Deus.
Eu te pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Você está preocupado com os últimos dias? Você está preocupado com a vinda do Senhor? Ou você está preocupado com aquilo que este mundo pode oferecer? Quanto tempo nós temos, irmãos? No campo social, as autoridades fazem inversão de valores no que diz respeito às leis que regem as nações. Nós temos percebido que pessoas inocentes, especialmente em território nacional, pessoas inocentes têm sido presas, enquanto pessoas que são culpadas estão sendo soltas. Nós temos percebido que as autoridades estão fazendo inversão de valores e tudo aquilo que era errado está sendo adotado como certo e aquilo que era certo está sendo adotado como antiquado e digno de substituição. Isso nos mostra que o espírito do anticristo está solto e está fazendo o seu papel, que é fazer uma inversão de valores na sociedade para que o iníquo, o filho do pecado, se manifeste neste mundo. Não há mais preocupação com o bem-estar de ninguém. Os governos estão começando a oprimir a população. E não somente isso, nós temos visto políticas que estão quebrando economicamente os países, onde as pequenas e médias empresas estão sendo quebradas para que sejam substituídas pelas grandes companhias, pelas grandes empresas, porque, pelo que eu entendo, são as grandes companhias que farão um controle totalitário na vida da sociedade e são mesmo essas grandes companhias que servirão ao anticristo. E aquela política que Apocalipse capítulo 13 nos ensina, que é a política de comprar e vender mediante a marca da besta, isso já está sendo desenhado diante dos nossos olhos. Por isso, desperte do sono, comece a olhar as coisas com os olhos espirituais, para que você entenda que o nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima e que a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te desperte para que você esteja pronto para o dia da sua vida. Amém.